Que a graça e a paz de Cristo esteja com você e com sua família. É importante a gente fazer uma rápida revisão do que nós estamos tratando na carta de Tiago. Primeiro, não é uma carta de discussão teológica. O enfoque de Tiago é mais prático, é mais objetivo, é mais direto. A ideia dele é combater práticas e atitudes que vão contra o testemunho cristão. A grande ideia de Tiago nessa carta é para que os crentes mostrem que são crentes. E aí ele vai colocar uma série de circunstâncias que os crentes devem mostrar que são de fato tementes a Deus, que são seguidores de Cristo Jesus. Nós vimos que esse Tiago, o autor, é o irmão de Jesus Cristo, líder da igreja de Jerusalém, uma pessoa importante, alguém que tinha voz no meio da igreja, uma liderança espiritual colocada pelo próprio Deus para aqueles primeiros cristãos. E lá no capítulo 1, no primeiro versículo, vai dizer que esse Tiago, servo de Deus, aquele que está a serviço do reino, servo do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Senhor de todas as coisas, ele escreve às 12 tribos da dispersão ou da diáspora. Ele se refere aos judeus convertidos ao cristianismo que estavam espalhados pelo Império Romano por conta da perseguição que eles haviam sofrido. Mas, quando ele fala também aqui de 12 tribos, ele está falando de todo o povo de Deus, de toda a igreja, incluindo, então, nesse caso, a nós também. Então, ele teve o primeiro alvo, que era aqueles crentes de seus dias, mas a aplicação dessa palavra serve também para a igreja atual. E quais aplicações são essas? Ele vai começar falando sobre ter alegria nas provações. Os destinatários dessa carta sofriam muito. Estavam passando por um tempo complicado. Alguns estavam passando por necessidades, alguns estavam sem contato com a família, alguns estavam distantes da terra. Um período de muito sofrimento, de muita carência que aquelas pessoas estavam enfrentando. Mas o que Tiago fala? Tenham motivo de grande alegria. Porque o sofrimento é algo ruim. Ele tem um gosto ruim, tem um gosto amargo, mas ele produz um fruto doce. E o Tiago mostra aqui quais frutos são produzidos pela adversidade, pelo sofrimento, quando nós passamos por ele. Produz perseverança, produz maturidade, produz integridade e produz uma vida nada deficiente diante do Senhor. Nesse aspecto, a nossa fé é trabalhada, a nossa fé é fortalecida. Mas nem sempre conseguimos encarar o sofrimento, as lutas, as tribulações com alegria. E aqui Tiago nos diz, a partir do versículo 5, ele vai falar que nós devemos pedir sabedoria da parte de Deus. Peça a Ele que Ele dá sabedoria a todos. E aí, para isso, a gente tem que reconhecer que falta muitas vezes sabedoria na nossa vida. Quantos momentos durante essa pandemia, no seu coração, você se perturbou, você de fato não teve motivo de alegria nesses dias? É hora de nós reconhecermos que precisamos da sabedoria do alto. Mas Tiago diz que para pedir essa sabedoria é necessário fé, uma fé verdadeira, uma crença que de fato Deus vai te conceder sabedoria, que Ele é que tem toda a sabedoria, e também uma mente íntegra a Ele. Não adianta eu buscar sabedoria de Deus se ainda quero viver segundo o curso desse mundo, segundo os pensamentos desse mundo. Não adianta. Ou eu de fato quero entender os propósitos de Deus, quero viver na perspectiva das Escrituras, e aí sim, de fato, eu posso receber sabedoria. Ou caso contrário, eu não serei sábio jamais, porque a sabedoria sempre está em Deus e jamais neste mundo. E Tiago prossegue, nós falando a respeito de um exemplo de tribulação, que é a questão dos pobres e dos ricos. A aprovação que alguns estavam passando, nós comentamos aqui, era a pobreza. E ele diz que o irmão de condição humilde, no versículo 9, devia se gloriar na exaltação. O irmão pobre podia ter orgulho,
Não aquele orgulho de arrogância, de prepotência, de achar que é mais do que realmente é, não é essa ideia. Mas de se orgulhar porque ele pode enxergar o que de fato tem valor na sua vida, que não é a condição social, não é a condição financeira, mas é Cristo Jesus. Ele pode se orgulhar porque Cristo, por exemplo, se fez pobre, mas agora está exaltado na glória. E essa é a promessa para todo o cristão. Mesmo que ele passe por dificuldades agora, ele terá a glória dos céus, como Cristo tem hoje. Todas as riquezas dos céus pertencerão a este irmão pobre, por exemplo. É a herança que está reservada. No entanto, isso não quer dizer que todo pobre vai para o céu, por exemplo. Todo pobre, por ser pobre, já tem a misericórdia de Deus. Não é bem assim. É tão somente em Cristo Jesus. Então, Tiago está falando não só ele está falando de pobres, de modo geral. Ele está falando dos pobres cristãos. Mas ele também fala do rico. O rico deve se orgulhar na sua posição humilde. O rico deve olhar para as suas posses, para as suas riquezas. Não é isso que me sustenta. Não é a riqueza que me ajuda na tribulação. É Cristo. Porque se ele olhar para as riquezas, para as suas posses, e achar que aquilo é a sua subsistência, logo logo ele pode cair. E o que ele usa aqui, a ilustração, é de uma flor do campo que se for exposta ao sol muito tempo, essa flor murcha, essa flor seca. Então, o ensino aqui, tanto para o pobre quanto para o rico, é que essas circunstâncias se tornam provações. Eu ser pobre, eu ser rico, são provações na minha vida, são momentos que eu tenho que tomar muito cuidado com a minha vida espiritual. Porque eu posso, na pobreza, me esquecer do Senhor, achar que não tenho saída, e na riqueza, achar que eu sou a saída. Então, esse é o perigo que Tiago coloca aqui. E aí chegamos no versículo 12. Diz assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago continua nessa ideia, então, da aprovação. Antes, ele já tinha falado de alguns resultados, que a gente já falou, que mencionou aqui agora há pouco. Porém, agora ele vai estender ainda mais a ideia da aprovação. Ele vai mostrar que o resultado da aprovação não se limita apenas a este mundo. O resultado da aprovação é muito mais amplo. Nós veremos com mais detalhes aqui. Logo em seguida, nos próximos versículos, ele vai falar sobre tentação. Então, aqui a gente vai fazer uma diferenciação entre provação e tentação. A provação é algo que Deus permite na nossa vida, que Ele coloca em nós também. A tentação não. A tentação é oriunda do nosso coração pecaminoso. Hoje nós vamos ver sobre provações. A provação faz parte desse mundo caído. Nesse mundo caído nós passaremos por várias provações. Todos. Não há um ser humano ou um cristão falando para nós que não vai passar por algum tipo de provação. Mas, independente desse drama que nós podemos encarar, nós temos que lembrar que nós somos servos do Senhor. Devemos experimentar e viver diante desses problemas de modo diferente que o mundo vive, que o mundo encara. Ele vai dizer que nós somos bem-aventurados por passarmos por provação. Mas não é só porque vamos passar por provação, é porque nós iremos suportar a provação. Ele diz aqui: bem-aventurado aquele que suportar com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Muitas vezes nós olhamos para as dificuldades, para as lutas e nos colocamos na condição de coitado, de miseráveis, ou olhamos para o outro, né? Coitado dele, como ele é miserável, que situação difícil que ele está passando. Aí nós queremos medir
a condição da pessoa por essas coisas. Só que Deus não define a condição de um miserável pelo que ele passa, mas porque ele deixou de alcançar. Então, miserável não é aquele que sofre. Miserável é aquele que sofre e não aprende nada. Miserável é aquele que sofre e não persevera. Agora, aquele que sofre, aquele que passa por lutas, aquele que passa por provações e persevera, não é uma miséria, é uma graça de Deus. Por isso que Tiago coloca aqui que é bem-aventurado, é satisfeito, é feliz, porque essa alegria está vinculada totalmente à perseverança. E nós, como cristãos, nós não temos outra saída a não ser perseverar, a fim de alcançar um caráter aprovado diante do Senhor. Não existe a ideia do cristão, eu não dou conta, eu não consigo, isso não é para mim. Não, se você passando por provações, você é um cristão de verdade, Deus vai te ajudar a passar pelas provações. Você tem que firmar nele, buscar nele, perseverar nele. E aí, você de fato vai entender que você está sendo bem-aventurado, você está sendo satisfeito, você está sendo feliz por causa da presença do Senhor o tempo todo na sua vida. Dessa maneira, então, diante dos problemas, nós temos que zelar para que a nossa atitude esteja correta, sempre diante de Deus. Lá em Hebreus 12, versículo 7, é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Então, a tribulação para o cristão, a provação, não é uma punição de Deus. É uma prova do amor dele por nós. Ele quer nos aperfeiçoar, ele quer nos moldar. Lembra que nós vimos no começo da carta de Tiago? Ele trata o nosso caráter, ele trata o nosso coração. Os pais corrigem os filhos com esse propósito. Os bons pais, as boas mães fazem assim. Corrigem quando o filho faz uma coisa errada, para que o coração dele seja tratado, para que ele venha se tornar um adulto justo, um adulto honesto, um adulto trabalhador, não é? Embora a gente sabe que alguns pais tentam corrigir os filhos só porque estão desagradando-os. Mas não é por isso. A correção paterna, materna, é para que o filho tenha um caráter melhor. Deus faz assim conosco. As provações servem para isso, para que nós lembremos que nós dependemos dele, confiamos nele, temos o apoio nele. E aí, o cristão vai chorar nas tribulações, nas dificuldades. Ele vai sentir dor, mas ele vai estar diante do Senhor. Por isso que quando a gente fala que passar por tribulações, passar por dificuldades, com alegria, isso não quer dizer que seja fácil. Isso não quer dizer que você não vai chorar, que você não vai sentir dor, que você não vai cansar. Não é isso. Mas é saber que mesmo no choro, na dor, no cansaço, o Senhor está com você. A vida, irmãos, é repleta de problemas, de momentos difíceis. Não temos como fugir dessa realidade. É uma ilusão achar que a vida é um mar de rosas. Por isso que não é pecado, nem vergonha para um cristão ficar doente, ou sofrer, ou se sentir frágil, sentir com dúvida. Isso faz parte do ser humano. Isso faz parte do humano caído. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Faz parte do nosso jornada, então, o sofrimento. O Evangelho nos mostra isso. Não se iluda, achando que você não vai passar por momentos difíceis, que seus olhos não irão derramar lágrimas. Isso vai acontecer. Contudo, o Senhor espera que não vivamos presos, limitados pelas tragédias da vida, de tal forma que nos possibilite ver além do nosso próprio problema. Eu tenho visto muito nessa pandemia que nós estamos enfrentando, alguns irmãos conseguem enxergar além, alguns que estão se entregando. Perseverem, irmãos.
a coisa é muito além do que nós estamos vivendo. A realidade espiritual é muito além da pandemia. O mundo é muito além da pandemia. A vida é muito além da pandemia. E teve alguém que percebeu isso na sua vida, que foi Abacuque. Olha a perspectiva dele em relação a passar por sofrimento. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Um cenário aqui de desolação, de total destruição, sem comida, sem providência, sem nada, crise total. O que ele diz? Mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto, Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças. Ele me faz andar nas minhas alturas. Essa é a perspectiva que a gente tem que ter das provações, do sofrimento que nós passamos. As aflições externas só serão um mal maior na nossa vida se Deus não for nosso bem maior. De fato, esses momentos se tornarão mais difíceis se Deus não estiver conosco. Por isso, rejeitar nossa situação não é o caminho, mas o caminho é perseverar na aprovação. Não é fugir dela, não é desistir dela, é andar, perseverar na presença de Deus. A felicidade dos que perseveram nas provações combina um prêmio, um galardão, que aqui Tiago coloca como a coroa da vida. A coroa, naquele tempo, era usada nos Jogos Olímpicos, que corresponderia hoje à medalha de ouro, por exemplo, que chama atenção e é o alvo de todo atleta. E para que eles alcancem isso, eles têm que se esforçar bastante. E na hora da prova também não é fácil, é complicado. Quem tem vida de atleta tem uma vida sofrida, mas haverá recompensa, haverá a medalha de ouro para o vencedor. Paulo coloca essa situação diante de nós também. 1 Coríntios 9, versículo 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, ou seja, uma coroa que era feita de ramos, né? Ela se desfaz. Mas nós, porém, corremos, lutamos pela coroa incorruptível. Que é essa que Tiago está falando, que é essa que não se desfaz. A nossa vitória estará sempre diante de nós. Porque o atleta, todas as Olimpíadas, ele tem que competir para conquistar a medalha de ouro. E nós, uma vez recebemos essa coroa da vida, nós para sempre teremos ela à nossa disposição, como um símbolo de que nós passamos pelas provações. E sem dúvida, essa coroa da vida é a vida eterna que nós temos em Cristo Jesus, na qual nós iremos desfrutar da presença de Deus para todo sempre. E o que nos traz o conforto em saber que nessas provações nós teremos a vitória, nós perseveraremos em Cristo Jesus, é que Ele está conosco e que nos auxilia e que entende o que nós estamos passando. Apocalipse capítulo 2, versículos 9 e 10 diz assim: conheço a tua tribulação pela qual você está passando. No caso aqui, a sua pobreza, embora não seja rico, embora você seja rico, e a blasfêmia do que se declaram os judeus não são, sendo assim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Por quê? Porque ele sabe que está para acontecer. E ele no final vai dizer: ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Mais uma vez, esta promessa que o Senhor Jesus nos traz, porque iremos perseverar nele. Ele sabe o que está ocorrendo em nossas vidas. O que Ele requer de nós é que permaneçamos fiéis a Ele. Então, quando a gente olha para esse versículo de Tiago, com certeza, ele é o mais apocalíptico de toda a carta,
é o mais escatológico, porque ele aponta para a eternidade. Ele não está apontando para o resultado temporal, ele está além do tempo, para a eternidade. Ele está olhando para o presente, para as dificuldades, para as lutas, para as provações, mas nos convidando para que erguemos nossos olhos e olhemos para o futuro, para a esperança que nós temos em Cristo Jesus. O presente pode ser até de sofrimento, mas o futuro não será assim. E é nessa âncora, nessa rocha, nessa verdade é que nós devemos nos apoiar. E aí Paulo também reforça essa concepção de Tiago. Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo também não nega a situação a que eles estão vivendo, que a igreja vive por causa do pecado. Ele não nega. Ele não nega a situação de provação que o Senhor permite que seus filhos passem para mudar o caráter. É uma realidade, o sofrimento. E Paulo foi alguém que passou por várias provações. Mas ele diz, olha, tudo que nós passamos agora não se compara à glória, à alegria, ao prêmio que nós vamos receber do nosso Deus. Mas, em outra carta, ele afirma isso novamente, 2 Coríntios 4, versículos 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então Paulo está em pleno acordo com Tiago aqui. Olha, as coisas do sofrimento agora vão passar. Por isso que você pode ser bem-aventurado, porque você vai passar por elas e você vai receber a coroa da vida, porque você vai perseverar em Cristo Jesus. Seja na pobreza, seja na riqueza, seja em crise, seja em qualquer momento, você vai perseverar por causa da presença de Cristo Jesus. Agora, irmãos, se nós não olharmos para o sofrimento dessa maneira, para as provações dessa maneira, tivermos essa visão correta do futuro que está reservado a nós, nós não vamos conseguir viver de modo adequado no presente. O sofrimento agora será muito maior para o nosso coração. Então reveja a sua vida. Como você tem olhado para o sofrimento, para as provações? Você está olhando só para o presente? Ou você olha para o presente, mas também olhando para o futuro? Aí você vai ser bem-aventurado. Aí você vai ser satisfeito, porque você sabe que tudo isso vai passar. Mas o Senhor não passa. O Senhor permanece para sempre. E tem sido uma realidade. A gente tem visto aí, temos 1 ano de pandemia, mais de 1 ano. E parece-nos que agora vai começar a passar esse tempo. Vai acabar. Um momento vai acabar. Em um momento a nossa vida vai acabar. E aí estará de nós a eternidade. O Senhor, Ele leva muito em conta a nossa constância, a nossa perseverança. Ele requer isso de nós. O que Tiago está falando para os cristãos aqui é crente. Você que se denomina crente, cristão, você tem que perseverar. Você tem que olhar corretamente para a provação, para o sofrimento com esperança. Porque Deus requer isso de nós. Romanos capítulo 2, versículos 6 a 7. Ele retribuirá cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Esse é o desejo de Deus para nossas vidas. Que almejemos não as conquistas desta terra, não o sossego que o mundo pode nos dar, um falso sossego, uma falsa paz, mas que busquemos as glórias do céu. É lá que deve estar o nosso tesouro.
É lá que deve estar o nosso coração. E não as coisas da terra que passam. Nós vamos sofrer. Eu vou sofrer, você vai sofrer. Pode ser que você está sofrendo agora por alguma circunstância. Mas, diante da palavra de Deus, aprenda a olhar com outra perspectiva para o sofrimento. E tenha esperança do que está por vir. E seja uma pessoa bem-aventurada em Cristo Jesus. Fiquem na paz e até mais.